Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que me fez uma pergunta um tanto quanto inusitada. Ela me disse: professor, ainda o senhor consegue me explicar por que o PlayStation custa tão caro? Eu falei assim: vamos atrás. E aí fiz uma pesquisa e montei uma aula para poder explicar para essa pessoa o motivo do PS5 ser tão caro. Então eu resolvi compartilhar com você. Se você também tem interesse em saber, não saia daí. Roda a vinheta. Fala pessoal, professor Aenderson, educador financeiro na área. E aí, vamos lá entender por que o PlayStation custa tão caro? Então vamos à aula. É um formato um pouco diferente do que eu estou acostumado a fazer. Vamos ver se vocês vão agradar desse formato. Vamos que vamos. Então vamos lá pessoal, por que o PlayStation custa tão caro? O lançamento oficial do PlayStation 1 foi em 1994. Coincidiu com o quê? Coincidiu com o lançamento do Plano Real no governo de Itamar Franco. O Plano Real foi implantado em 3 etapas de maneira estratégica. Primeiramente, teve um ajuste das contas públicas por meio de um corte no orçamento. E quando chegou em agosto de 1993, Fernando Henrique Cardoso, ministro da Fazenda na ocasião, anunciou um corte de 3 zeros na moeda vigente. Então, o que aconteceu? A moeda vigente, que era o cruzeiro, sofreu 3 cortes. Então, isso significa que 1.000 cruzeiros passaram a corresponder a 1 cruzeiro apenas. Perfeito? Que foi a 4ª mudança monetária no Brasil em 7 anos. Então, essa manobra foi uma espécie de preparação para o real, que já tinha sido criado, mas só ia ser colocado em operação em julho de 1994. Aí veio a segunda etapa. A segunda etapa foi a implantação de uma moeda virtual. Vocês que são da geração Bitcoin, aí o Brasil já teve uma moeda virtual, que se chamava URV. E a URV funcionava da seguinte maneira. Uma URV, ela valia 2.750 cruzeiros reais. E os preços das mercadorias passaram a ter valores em URV. Só que a moeda que circulava nas ruas ainda era o cruzeiro real. Então, todos os dias o Banco Central anunciava uma taxa de conversão entre as moedas. E dessa forma foi possível o quê? Uniformizar os reajustes dos preços de câmbio e também dos salários de uma maneira desvinculada do cruzeiro real. Por quê? Porque a URV ela acompanhava a cotação do dólar. Quer dizer, para a população na prática funcionava assim. Quando você escolhia um produto, ele estava com o preço em URV. Quando chegava no caixa e você ia pagar, era feita a conversão ali na hora e você pagava em cruzeiro real. Então, quer dizer, o real, quando foi lançado, ele acabou sendo cotado junto com o dólar. O que quer dizer isso? $1 passou a valer R$1. Ou seja, R$1 passou a valer $1. Isso é a partir do dia 1º de julho de 1994. E o que isso tem a ver com o preço do PlayStation? Tem tudo a ver, porque o PlayStation 1 foi lançado em 1994. O preço dele nos Estados Unidos era de $299, chegou no Brasil, levando em consideração taxas de importação, tributação e tudo mais, a $424. Mas numa época em que a cotação do dólar estava a 0,85 centavos. Então acreditem se quiser, mas as pessoas pagaram naquele Natal o valor de R$360 pelo PlayStation 1. Foi um momento glorioso, foi um momento espetacular. Só que a alegria não durou muito tempo, não. Em 1997 aconteceu a crise dos tigres asiáticos, com uma queda de 10,4% na bolsa de Hong Kong e 8,15% na bolsa brasileira.
Nessa época, o Brasil acabou pedindo 41,5 bilhões de dólares emprestados ao FMI. E aí, meus amigos, os investidores começam a tirar seus dólares do Brasil. E entra a lei da oferta e da demanda. Menos dólares dentro do país, mais caro o dólar fica. Aí a cotação do dólar nessa época foi para 1,116 centavos. Como miséria é pouco é bobagem, em 1998 veio a crise russa. E a Rússia declarou moratória da dívida e os investidores, com medo do efeito cascata de crise dos mercados emergentes, lembrando que o Brasil é um mercado emergente, mesmo com o Banco Central afirmando ter reserva de moeda estrangeira na casa de 375 bilhões de dólares, não foi possível conter o mau humor dos investidores, que são sempre avessos a riscos em mercados emergentes. E junto a isso também tinha a desconfiança do pequeno crescimento do Brasil e a inflação alta, teve também denúncia de corrupção na Petrobras. Dessa maneira, o investidor continuou tirando o dinheiro daqui do país e, obviamente, levando para economias mais sólidas e robustas como os Estados Unidos. Aí, no final de 98, o dólar já estava em 1,209. Como o PlayStation 2 foi lançado em 2000, o valor dele nos Estados Unidos era de 299 dólares, no Brasil, 418 dólares. Mesmo com a cotação do dólar a 1,951, ele acabou custando aqui para os nossos gamers R$2.000, que ele só foi lançado aqui em 2009. Então um preço honesto seria R$800, mas levando em consideração o sucesso do PlayStation 1, o frisson da galera que estava enlouquecida no lançamento do próximo console, então não deu para segurar, foi vendido pelo preço absurdo de R$2.000. O PlayStation 3 ele já tinha sido lançado lá fora, só que ele era trazido por algumas lojas por encomenda pelo preço de R$8.000, ou seja, caríssimo, e não tinha nenhuma base para isso. Levando em consideração que o dólar em 2009, de janeiro a dezembro, ele caiu de 2,3162 para 1,743. Então, quer dizer, não fazia sentido esse preço, mas tinha demanda, então os caras falaram, já que tem demanda, vamos lucrar. E a Sony também aumentou o valor do console de 299 dólares para 599 nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, custando 1.045, mais ou menos. Sem levar em consideração também que nessa época o governo aumentou a carga tributária em cima de produtos eletrônicos e importados. Então, quer dizer, um preço honesto, levando em consideração que a cotação do dólar era 1,743, um preço honesto, um preço justo, seria 1,821. Só que acabou que o PlayStation acabou sendo negociado por R$6.000. Quer dizer, sem base, sem base. E isso com demanda bizarra, período de lançamento com o console esgotado, galera tendo que esperar. É cabuloso, tá? Realmente o negócio é tenso. Então, pessoal, o que a Sony fez? A Sony resolveu trazer a fabricação para o Brasil em 2009 para ver se ficava mais em conta, mais viável, só que acabou não dando certo. Porque apesar de ser fabricada aqui no Brasil, a carga tributária é tão bizarra que as peças para montagem são importadas. Então, quer dizer, o custo é alto demais. E devido ao contrabando, estava mais barato comprar fora do que comprar aqui dentro. Isso não fazia o menor sentido, entendeu? Na verdade, não fez sentido nenhum. E aí a Sony acabou fechando as portas em 2017. E aí veio o PS4, que ele foi lançado em 2013. Vamos buscar aqui o PS4. A Sony baixou um pouquinho o preço dele, de 599 para 400. E o PS4 aqui no Brasil seria comercializado a 1.739, com o dólar uma cotação de 2,30. Ou seja, um preço honesto seria R$1.200. Mas o PS4 acabou sendo vendido a R$4.000 aqui no Brasil. Acreditem se quiser. E agora chegamos finalmente no PS5. PS5 agora em 2020. O preço dele nos Estados Unidos está a 499 dólares. No Brasil, o preço sugerido é 894 dólares. A gente está com uma cotação do dólar aí mais ou menos na casa de 5,59. Quer dizer,
o PlayStation está saindo a R$ 4.999 a versão Blu-ray. Se a gente pegar agora e olhar toda essa história, todo esse estudo que eu apresentei para vocês, comparando o PlayStation com ele mesmo, então ele está até barato, o preço está até em conta, se a gente parar para poder pensar. Agora, levando em consideração que na pré-venda do PlayStation ele já vendeu igual água, esgotou rapidamente, você não pode nunca esquecer que um dos motivos também para ele custar tanto é a lei da oferta e da procura. Porque para poder consolidar o preço, acaba que o produto sofre sim variação do câmbio, mas tem também a demanda das pessoas que são enlouquecidas pelo consumismo desenfreado, a ostentação, o vício em novidade, enfim. Quando há autoridade em alguma coisa, acaba se pagando o preço que for para ter acesso àquilo. E esse vídeo foi organizado por mim, professor Aender Pereira, desenvolvedor do Portal da Inteligência Financeira. Se você quiser saber como que funciona o Portal da Inteligência Financeira e quiser mais informações sobre ele, clique aí embaixo, tem um linkzinho que vai te levar diretamente para lá. Não deixe de deixar seus comentários, conta para mim o que você achou, dê a sua opinião, porque ela, de verdade ela é muito importante, tá bom? Um grande abraço para vocês, a gente se vê, fica com Deus e até o próximo vídeo.